Na noite do dia 23 de novembro de 1953, na base aérea americana de Kinross, um objeto voador não identificado foi visto nos radares. A base fica localizada na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, na região conhecida como Grandes Lagos. Os Grandes Lagos são o conjunto de 5 lagos, sendo os principais os lagos Superior e Inferior. Estados Unidos e Canadá têm um acordo de não sobrevoar aquela região, por se tratar de um local importante para a segurança nacional dos dois países. Por isso, aquele OVNI no radar gerou preocupações na base. Tentativas de comunicação com o objeto não obtiveram sucesso. Então, foi enviado para a interceptação do OVNI um caça F-89, pilotado pelo primeiro-tenente Felix Moncla Jr. e pelo copiloto, segundo-tenente Wilson. Enquanto Moncla pilotava o caça com toda a potência em direção ao objeto, Wilson orientava seu piloto através dos radares do caça. Em determinado momento, Wilson não conseguia ver o objeto no radar da aeronave. Então, a base orientou os pilotos sobre a posição do objeto. O OVNI estava totalmente parado até aquele momento, mas com a aproximação do caça, o OVNI acelerou em direção ao lago Superior. Moncla o perseguiu por cerca de 9 minutos, até que os controladores de voo da base aérea de Kinross observassem que o sinal do caça e do objeto no radar se tornassem um só. A princípio, isso não assustou ninguém, já que imaginavam que o caça estava voando acima ou abaixo do OVNI a fim de interceptá-lo. Porém, o tempo passou e apenas um sinal ainda restava. Sinal este que de repente acelerou e sumiu dos radares. A equipe da base tentou contactar insistentemente Moncla, porém não obtiveram nenhuma resposta. Parecia que algo havia acontecido e provavelmente teria derrubado o caça. Uma equipe de busca e resgate foi acionada e procuraram na região, iniciando a partir do último ponto em que o caça apareceu no radar. A equipe tinha confiança que os encontrariam, afinal, eles têm equipamentos suficientes para sobreviver se caíssem na água. Porém, depois de uma noite inteira de busca intensiva, tanto por água quanto por terra, nenhum destroço ou sinal do avião foi detectado. O avião parecia que havia simplesmente desaparecido. A Força Aérea Americana explicou oficialmente o caso, alegando que Moncla e Wilson teriam perseguido um DC-3 canadense. Verificando que não se tratava de uma ameaça, resolveram voltar para a base, e no caminho houve um problema no caça que o fez cair e matar os 2 pilotos. Porém, essa versão não convenceu, já que não havia destroços e por nenhum momento Moncla e Wilson haviam reportado à base qualquer problema ou o que era exatamente o objeto. Para não restar dúvidas, o governo canadense informou que não tinha nenhuma aeronave sobrevoando aquela região naquela noite. Em uma nova tentativa de explicar o que aconteceu, a Força Aérea Americana disse que Moncla tinha problemas de saúde que poderiam gerar tonturas ocasionais. Inclusive, eles apresentaram relatórios médicos de tal afirmação. Porém, novamente não convenceu, já que caso Moncla tivesse passado mal, Wilson poderia tranquilamente assumir a aeronave. Algum tempo depois, a Força Aérea Americana novamente deu declarações quanto ao caso e alegou que possivelmente o avião tivesse explodido devido à altura que se encontrava, apesar de não ter sido encontrado nenhum destroço ou vestígio na água ou na terra. Apesar das tentativas de explicar o caso,
A grande verdade é que ninguém sabia dizer ao certo o que havia acontecido. O único fato era de que o caça F-89, pilotado por Monkley Wilson, havia desaparecido. Oficiais da base de Kinross, que estavam presentes no momento do incidente, afirmam que o que quer que fosse o OVNI, ele é o responsável pelo desaparecimento do caça. A Força Aérea Americana, após estas declarações dos oficiais, disse que a opinião pessoal de cada um deles não representava a opinião da Força Aérea Americana. A partir daquele momento, nenhum outro oficial comentou mais nada sobre o assunto. Em 1968, alguns destroços teriam sido encontrados na costa oriental do lado superior e teriam sido atribuídos ao caça F-89 de Monkley Wilson. Porém, os destroços nunca foram apresentados e não se sabe nem ao certo se realmente foram encontrados destroços. Em 2006, novamente surgiu mais uma história sobre o caso. Uma empresa de mergulho teria encontrado os destroços do caça em altíssima profundidade no Lago Superior. Porém, quando jornalistas e ufólogos tentaram obter mais informações sobre tal descoberta, nada foi respondido. Os tais destroços não foram apresentados e ficou evidente que a história não era verdadeira. O fato é que até hoje nenhum destroço ou resto mortal foi encontrado e ninguém sabe o que aconteceu realmente com os pilotos. Por isso, até hoje, eles são considerados desaparecidos. E você, o que acha? Teriam Monkley e Wilson sido abduzidos junto com sua aeronave ou abatidos pelo OVNI com uma arma que não deixou destroços ou restos mortais? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.